Glória a Deus. Agora a gente vai para o momento mais importante do culto, o momento que o Senhor vai falar conosco. O pastor Eduardo está com oportunidade para estar trazendo a palavra hoje. E eu quero convidar você para você orar junto comigo pelo nosso pastor. Amém, querido? Glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Que o Senhor receba, meu Pai, esses louvores. E, meu Pai, a nossa adoração, nossa humilde adoração. Que o Senhor nos abençoe agora poderosamente com a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor use, meu Pai, o Teu vaso, esse vaso que está em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que o Senhor fale por meio da vida dele ao nosso coração. Que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, Pai, para as nossas vidas. Que o Senhor traga direção, que o Senhor transforme, que o Senhor corrija, Senhor. Que o Senhor fale não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, que eles compreendam, que o Senhor abençoe os que estão aqui, que o Senhor repreenda toda ação do inimigo, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que quer distrair, Pai, que quer tirar a atenção. Então eu te peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus, para que a Tua palavra fique gravada no nosso coração, Pai. Assim eu te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tem um povo crente aqui? A paz do Senhor, meu irmão? Aleluia, glória a Deus, não é? Hoje à noite é uma noite de oração, também de edificação e de adoração. Três coisas acontecem quando nós dispomos o nosso coração para buscar a Deus. Às vezes a adoração, ela vai depender muito do seu estado. Diga, depende muito do meu estado. Diga, da minha motivação. O inimigo, ele é muito expert em tentar tirar as motivações corretas do nosso coração, para que a gente adore de fato a Deus. Mas como diz Delino Marçal, eu adoro a Deus pelo aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por mim. Eu adoro a Deus porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque os seus caminhos são maravilhosos para a minha vida. Eu adoro a Deus porque o Senhor é o meu Salvador, amém? Então, se você está com essa motivação no coração, você está no melhor lugar da terra, glória a Deus. É o lugar onde a igreja se reúne. Você já cansou de adorar o Senhor? Cansou de adorar o Senhor? Não? Então levanta mais uma vez aí, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Quando a gente ama alguém, a gente se prepara, bota aquela bonita roupa, passa o perfume. Você se lembra, irmã Márcia, quando você ia para o seu namorinho com o irmão Assis? Eu, pastor, irmã Betinha, né, irmã Rosângela? Primeira roupa, boa roupa, né? E a gente ficava contando no relógio para chegar o horário, né, irmã Neta? Eu vi ali os dois primos passando numa direção e as meninas lá esperando. Por quê? Porque quando a gente ama, a gente quer o melhor, amém, queridos? Quantos amam Jesus aqui? Não, de verdade, você ama Jesus? Você ama de verdade a Jesus? Você está disposto a fazer aquilo que Ele vai te ordenar? Glórias a Jesus. Então, a gente marcou um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nessa noite. E nada pode tirar esse prazer. Nem a dor, nem as lutas, nem as adversidades. Canta aí com a tua voz ao Senhor. Aleluia. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei
eu marquei. Vamos melhorar esse negócio, nessa noite feliz. Nessa noite, neste santo lugar, eu marquei o quê? Seu amor é real, sua paz. Eu marquei o encontro com Deus. Basta o quê? Para minha alma, diga. Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que, Senhor, em Jesus eu toquei, salvação eu encontrei, a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o seu perdão. Diga com fé. Basta que me toque, Senhor. Para quê? Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que tu toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Aplauda Jesus. Oh, glória. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos em Cristo, eu vim resoluto a pregar uma palavra que até nós, neste dia, ali mastigamos no meu dia. A palavra lá no Gênesis 12, mas quando cheguei aqui, Deus me falou fortemente de cova. Diga cova. Eita, pastor, cova é? Cova de enterrar? Não, cova de leão mesmo. Cova, não sei porquê. Que aqui eu disse, meu Deus. E a gente vai entender isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6. Amém? Diga, Deus tira. Não, tá fraco. Deus tira da cova dos leões aquele que é fiel. Aleluia. Eu vou repetir. Deus tira da cova aquele que é fiel. Amém? Vamos ganhar tempo. Diz assim, capítulo 6 de Daniel, melhor ler daqui, né? Se liga aí. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o seu reino,
E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel, olha, preste atenção nisso, ó. Olha como Daniel, ele é fiel. Então o mesmo Daniel sobrepujou, ele era extraordinário a estes presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar contra Daniel a respeito do reino. Peraí, errei. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Ele era o quê? Segura aí. Essa história, irmão, vocês conhecem de cor e salteado. Quem nunca leu a história de Daniel na cova dos leões? Para que a gente possa se situar o que está acontecendo, é bom lembrar que o reino Medo-Persa, ele vai sobrepujar o reino babilônico. Vocês se lembram daquela história lá de Beltesazar, quando Beltesazar dá uma grande festa e manda pegar os vasos sagrados do templo, e ali ele profana os vasos do templo, e uma mão misteriosa escreve Menel, Tekel, Parsim, a qual o rei ficou muito perplexo, seu rosto descaiu, ele não sabia o que significava, e mandou chamar todos os sábios do seu reino, os magos, encantadores. Ninguém conseguiu, até que Daniel veio e decifrou: pesado foste e achado em falta. O teu reino passou a outro. Naquela mesma noite, diz a Sagrada Escritura, que os medos persas entraram na fortaleza babilônica por uma brecha, e ali foi destituído o grande império babilônico, dando lugar agora ao reino Medo-Persa. Fica comigo para você entender a pregação dessa noite. Nós vamos falar de cova de leão. Daniel era conhecida, a fama de Daniel no reino babilônico se espalhou. E não é muito difícil de entender que quando os medo-persas, eles invadem, eles escutam sobre Daniel, e logo de pronto, de imediato, também colocam Daniel sobre a direção de várias localidades. Só que, irmãos, presta atenção à dimensão do que nós estamos lendo aqui. Dario é o rei medo-persa. O império medo-persa, ele também é extenso, e ele precisa governar aquele império vastíssimo, de várias línguas. Faz-se entender aqui, queridos irmãos, que o império era tão vasto de Dario, assim como o babilônico, que foi o primeiro, que várias nações estavam debaixo do domínio medo-persa, de modo que quando o rei, ele fazia um edito, ele editava, ele lançava alguma lei, se fazia necessário que se houvesse tradução. O reino era vastíssimo. Diz que o rei Dario resolveu tomar 3 dos seus principais governantes para administrar. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Que Daniel sobrepujava aos 2. Havia um espírito sobre Daniel. Olha só. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente,
Que espírito havia em Daniel? Ora, o Espírito de Deus, o Espírito da excelência, o Espírito da obediência. Aleluia! Era esse o Espírito que estava sobre Daniel. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Lembra de José? Depois de Faraó no trono, era José. Ele pensava em fazer a mesma coisa com quem? Com Daniel. Ele pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Mas você sabe, queridos irmãos, que quando um justo, quando alguém é obediente, que anda na linha, irmãos, ele faz tudo aquilo sem passar a perna em ninguém, trabalha, olha, irmãos, a vida de Daniel é uma vida exemplar que deve ser imitada por nós, sim ou não? Nós vamos perceber que vale a pena ser fiel a Deus. Nós vamos entender que quando nós temos um Espírito excelente, diz que um Espírito excelente aqui, podemos subentender que Daniel tinha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Era um jovem cheio do Espírito Santo do Senhor. E eu já falei aqui diversas vezes, relembrando uma lição do Senhor Jesus, que quando nós temos um Espírito excelente, quando nós temos propósito de servir, nós sempre vamos servir, não olhando para nós mesmos, mas olhando sempre para o nosso semelhante, olhando sempre para o bem-estar. E Daniel era este homem neste reino. De modo que, o que aconteceu, gente? A Bíblia vai nos contar e dizer que esses homens, eles ficaram com inveja de Daniel. A inveja está presente aqui, sim ou não? Se você é inteligente, você vai ler nas entrelinhas da Bíblia e vai entender que os dois ficaram com inveja de Daniel. Olha só, no verso 4 diz: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles procuraram o que, gente? Olha para cá. Eles procuraram ver alguma falha no trabalho de Daniel. Eles articularam minuciosamente para ver se encontravam na vida de Daniel uma falha que fosse, mas a palavra vai dizer, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Que coisa tremenda e espetacular, queridos irmãos. É difícil o inimigo, por isso, diga bem alto: preciso. Fale: preciso fechar todas as brechas na minha vida, para que Satanás, agindo contra a minha vida, não encontre ocasião. Você está entendendo o que Deus está nos falando? Fecha todas as brechas. Fecha todas as brechas. Não deixa nada de que o inimigo possa pegar no seu punho. Eles procuraram ocasião, mas a Bíblia vai nos dizer que Daniel era fiel, não somente a Deus, mas naquilo que Daniel tinha nas mãos como trabalho. Gente, que coisa maravilhosa! Isso nos faz entender, queridos irmãos, que no seu trabalho você precisa ser fiel. Se alguém está furtando o tempo do patrão, não acompanhe esse tipo de gente. Seja fiel, tanto a Deus quanto a seus patrões. Se alguém errou o troco dando para você a mais, devolva. Seja fiel. A fidelidade é uma coisa que Deus se agrada muito, irmãos amados.
se agrada muito. A Bíblia Sagrada nos diz que Daniel foi achado fiel e não houve nele nenhum vício, nenhuma culpa. Ei, igreja! Coisa boa é não ter com quem nos acusar. Nós precisamos vigiar, fechar todas as brechas, ser fiel. Diga: ser fiel. Ser fiel. Aleluia. Porque o crente fiel, ele é guardado pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, no verso 5 diz: esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos. Olha só, gente, como eles são audaciosos. Eles são dissimulados. Isso me faz entender que a vida de Daniel era transparente. Diga: transparente. A vida de Daniel era um luzeiro. Não vamos encontrar na vida dele, na vida profissional de Daniel, não há nada que nós possamos fazer para acusar Daniel. Então vamos buscar na lei do seu Deus. E eles engendraram, queridos, eles maquinaram, eles pensaram. Que se você vai lendo aqui, você vai entender que Daniel é um crente no meio. Escuta, Daniel é um crente no meio de um país pagão. Daniel é crente, gente, no meio de um país pagão, de pessoas pagãs, de pessoas que não comungam da sua mesma fé. Olha, você quer conhecer crente? É fácil a gente ser crente na igreja, na nossa casa. É fácil. Mas a questão é ser crente na rua da gente, no trabalho da gente, onde ninguém nos conhece, onde o pastor não está presente, onde o irmão não te conhece. É mais difícil, por quê? Porque é lá que nós vamos ser o quê? Provados em nossa fé. É lá que, se você não tiver cuidado, você se mistura, você acaba entrando na onda do mundo. Isso não tem problema nenhum. Olha como Daniel, ele é conhecido pelas suas ações e pela sua postura para com o seu Deus. Eles disseram: nós vamos buscar. E olha o que o texto vai nos dizer. Isso é muito interessante a gente entender o que o Senhor está falando conosco. Amém, queridos irmãos? Tem gente que nos conhece, que sabe quem nós somos. Amém, amados? Que sabe quem é você na vizinhança, quem sabe quem é você no seu trabalho, que conhece o seu comportamento, que conhece o nosso comportamento. E é como eu falei, nós temos que fechar todas as brechas. Aleluia. Então a Bíblia diz, eles disseram no verso 6: então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, viva para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecer um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Para um pouquinho, gente, preste atenção nisso aqui. Olha como eles são dissimulados. Eles se reuniram, tomaram um conselho e disseram ao rei o seguinte: no reino inteiro ninguém poderá fazer nenhuma petição a um Deus sequer, nem a homem algum, senão a ti. Ele colocou logo o ego do rei lá em cima. Olha como o diabo é sagaz, né? Ele colocou o ego do rei lá em cima e disse: rei, ninguém faça nenhuma petição, seja homem,
seja qualquer Deus, mas somente a ti por espaço de 30 dias. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus. E agora, pois, confirma o rei o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não se pode revogar, não podia voltar para trás. Aquilo que o rei assinasse não podia mais o quê? Revogar. Era uma lei irrevogável. Todos tinham que cumprir num espaço de 30 dias. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Olha só o que o verso 10 vai nos dizer. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes, vou repetir, antes, olha para cá, antes, isto era uma prática, isto era o quê? Uma prática. Daniel tinha essa prática, como antes ele fazia. Gente, que homem extraordinário Daniel, não é não, irmãos? Chegar no céu, eu quero conhecer Daniel. Eu quero conhecer Daniel, cara. Ele é extraordinário, esse cara. Porque ele tomava conta de um império. Ele tinha tempo para organizar as coisas. Ele não deixava nenhuma brecha chegar na sua vida. E ainda, olha como ele administra o seu dia. E ainda encontrava espaço no dia para orar 3 vezes ao seu Deus. Meu Jesus amado. Eu vou dizer uma coisa, se Daniel passasse por aqui, muitos de nós ia envergonhar o rosto. A gente ia ficar envergonhado se nós passássemos por Daniel, porque talvez a gente tenha perdido a prática da oração. Não é verdade? Daniel tinha 3 vezes comunhão com o Senhor. E quando a Bíblia nos mostra que Daniel, porque era uma prática, estava na lei, quando vocês forem levados, está no Deuteronômio, quando vocês forem levados cativos, estiverem em aflição, pode ler, né? Não estou falando mentira não, é a palavra. Essa era a ordenação para o povo judeu. Quando vocês fossem levados cativos pelos seus inimigos, vocês devem orar em direção a Jerusalém, pedindo misericórdia, e eu do céu ouvirei e entrarei com providência. E Daniel estava cumprindo o que é a palavra de Deus. Olha como ele é obediente. Ele tinha uma janela. A palavra de Deus faz questão de dizer que as janelas estavam abertas na direção de Jerusalém. Oh glória! Às vezes nós fazemos isso, né? Levantamos nossas mãos. Onde é o trabalho do teu esposo? É para ali. Senhor, estendo minhas mãos, protege, guarda, em nome de Jesus. Quem faz isso, eu faço. Se você não faz, passa a fazer isso. Onde é o trabalho do teu esposo? Qual é a direção? Procura. A tua casa, levanta os braços. Paulo diz: levantaremos mãos santas em oração por todos os homens. Levantar as mãos é um ato de rendição e de reconhecimento de que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Daniel, ao ouvir que a escritura estava assinada, ele não muda a sua rotina, porque quem é fiel em todo o tempo. Não é camaleão. Diga aí: eu não sou camaleão. Por que, pastor, não sou camaleão? Porque você não muda de acordo com a circunstância, o terreno. Porque camaleão é assim, ele muda. E Daniel não, Daniel é fiel. Por isso que o versículo vai dizer: como também antes costumava fazer. Ele não muda o seu hábito. Gente, quem está disposto a ser fiel a Deus, paga o preço. Paga o preço. Você está disposto a pagar o preço pela sua fé?
Sim ou não? Está disposto a pagar o preço pela fé? Daniel está lá orando. Aí o verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Opa, achamos a ocasião contra ele. Opa, esse Daniel, agora a gente pegou ele. Eita Deus. Queridos irmãos, Daniel agora é achado em um delito. Eles não encontraram na vida profissional, mas agora eles engendraram uma lei que o rei assinou por conta do seu orgulho, e Daniel foi apanhado. Opa, eles acharam Daniel orando, e então apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento, rei, porventura não se achou edito, pelo qual todo homem não fizesse nenhuma petição a qualquer Deus ou qualquer homem no espaço de 30 dias, e a ti, ó rei, não seria lançado na cova dos leões? Vocês acompanham aí? Eu estou no nível 3. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então Daniel foi achado na lei, preste atenção, dos medos e dos persas, em falta. Aqui nós aprendemos uma coisa muito importante. Daniel foi fiel em todo o tempo, mas quando o negócio está entre obedecer a Deus e obedecer lei de homens que contrapõem a fé da gente, Daniel resolve ser fiel. Quem está entendendo? Se um dia chegar uma lei e dizer assim, quem adorar Jesus Cristo agora, e isso vai chegar, porque a Bíblia diz que quando o anticristo vier, e eu dei esses estudos aqui, muito tempo aqui, através da transmissão, o anticristo, ele vai perseguir a todos os que são fiéis a Jesus Cristo. É por isso que eu estou dizendo aqui, para você, quando a sua fé é posta em prova, Daniel foi posto à prova. O verso 3 diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito. Ele faz orações 3 vezes ao dia. Ouvindo o rei este negócio, ficou muito penalizado. Por quê? Porque ele tinha muito apreço por Daniel. Ele tinha um carinho enorme. Ele tinha cogitado no seu coração, que a gente leu aqui no começo do texto, que ele queria botar Daniel como a primeira pessoa depois dele em todo o reino. Então aquilo entristeceu o coração do rei, mas ele não podia fazer nada, porque aquela mesma lei foi assinada por ele. Aleluia. E aqueles homens tão maus disseram assim, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: rei, você sabe, né, que uma lei dos medos dos persas, em nenhum edito ou ordenança que o rei determinou pode mudar. O senhor sabe disso, não sabe? Eles queriam trucidar com Daniel, eles queriam acabar com Daniel. Agora eles disseram, eles pularam de alegria. Uhul! Agora a gente acaba com ele. E o Daniel ali firme. Amém? Porque quem é fiel sabe em quem está confiando. Quem é fiel sabe em quem está confiando. Amém? Às vezes as pessoas, mesmo na fé, elas preferem confiar no homem. Confiança é fidelidade. E Daniel está firme ali. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões, falando ao rei. Falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até o rei, que foi induzido a assinar uma lei,
até o rei está crendo no Deus de Daniel. Meu irmão, você sabe o que é isso aqui, irmãos? Daniel influenciou ele na fé. Isso significa dizer que a vida de Daniel era transparente, que Daniel era um homem de excelência, que Daniel era um homem de propósito, que Daniel era um homem comprometido, fiel. Oh glória! Você pode glorificar a Deus. Tem crente nessa igreja? Aleluia! Acha em mim, Senhor, um coração inclinado à tua fidelidade, Senhor. Não me deixa vender os meus valores, não me deixa ser comprado. Eu não quero ser corrompido, eu quero ser fiel a ti em todos os meus caminhos. Então Daniel foi trazido, colocado na cova do leão. Diz o verso 17: foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Eita Deus! Irmãos, jogaram Daniel na cova. Eita! Vou repetir: Daniel foi lançado na cova. Imagina a alegria dos inimigos de Daniel. Eita Jesus! E os leões que estavam ali, todos eles famintos. O que é um homem para uma corja de leões, irmãos? O que é um homem para uma corja de leões? E diz a Bíblia Sagrada que colocaram Daniel e puseram uma pedra. E além de colocarem uma pedra, ninguém podia socorrer Daniel. Foi colocado ali o sinete, uma cera que era derretida. O rei colocou ali o seu anel e os demais selaram. Ninguém podia tirar Daniel. Oh glória! Mas acontece, irmãos, que a história para um crente que é fiel, ela termina diferente. Amém? Glória a Deus. Olha, Deus está falando conosco, porque tem crente fiel nessa igreja. Deus conhece crente fiel. E às vezes a gente desce dentro de uma cova. Às vezes uma situação é preparada com o fim de destruir, com o fim, aleluia, de causar algo terrível contra nós. Uma coisa que eu quero que você entenda nesta noite, querido, é que para crente fiel, Deus faz questão de fazer, aleluia, leão jejuar. Queridos irmãos, Daniel é um homem amado por Deus. O verso 18 vai nos contar e dizer assim: e o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Será que o rei tinha estima por Daniel? Jejuar por Daniel, passar a noite a claro, aguardando o momento de saber qual foi o resultado. Ele passou a noite toda em claro, indo de um lado para o outro, ali, esperando o momento de ir até aquela cova onde puseram Daniel. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões. Eita Jesus, será que o Dario se converteu, hein? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Porque para crente fiel, irmãos, existe livramento do Senhor. Agora uma coisa é muito importante. Deus não livrou Daniel de descer na cova dos leões. Quem está entendendo aqui? Olha para cá. Vou repetir. Deus não livrou o seu Daniel de descer na cova dos leões. Porque às vezes quando a gente está antevendo uma situação, a gente diz logo assim: me livra, Senhor, eu não quero passar. O bom da nossa fé é que Deus vai passando conosco dentro da prova. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui, querido? Se a cova foi armada e você está dentro, não se preocupe, o Senhor está contigo no meio da cova. Que cova é essa? Tipifica essa cova. Deus ama muito Daniel, mas não impede Daniel de descer lá na cova. Está difícil, querido. Está difícil a prova que você está vivendo. Eu tenho passado algumas provas. Fiquei muito feliz. Estava tão feliz. Olhei para o culto. Os irmãos, todos domingo, eu olhei. Meu Deus, se passar aqui uma fiscalização, eu estou frito. Vi a igreja florida, eu digo glória a Deus. E de repente, irmão, não consegui ficar no culto. Passando aquela prova. Meu Deus, seja comigo, eu te adoro aqui onde eu estou, Senhor. Estou com meus irmãos em espírito. Tem dias que a prova é dura, ela maltrata. Porque Deus, desde março o Senhor não me livrou disso ainda. Não, sabe o que eu digo para o meu Deus? O Senhor está comigo nessa prova. O Senhor tem um propósito nessa prova. Tem algo aí que eu não estou entendendo. Alguém já disse: mas pastor, toma posse, eu já tomei posse demais. Mas boa coisa é estar nas mãos do oleiro. Oh, glória! Aleluia! Boa coisa é estar nas mãos do oleiro. Uma das coisas que me traz à memória, queridos irmãos, é porque a gente quando está passando algumas coisas e tenta entender, não tente entender o que Deus está fazendo. Apenas glorifique. Eu falei que tudo isso que eu estou vivendo tem ajudado a igreja a ser generosa. Eu tenho escutado: eu estou contigo, pastor, estou orando por você. É isso que a gente precisa. Essas coisas fomentam dentro da igreja situações como essa. E Deus prova que está conosco dentro da prova. Eu digo: meu Deus, Senhor, meu Pai, que situação. Aí a gente volta para 2, 3 anos atrás. Eu me lembro um dia num culto aqui. Era um culto de jovens. E a coisa estava apertando, a crise estava chegando. Aí irmão Felipe veio pregar nessa igreja. Eu estava bem aqui, nesse lugar aqui. Aí o Felipe chegou assim para mim: ei, pastor, vem cá, pastor, vamos te dar um abraço aqui. Aí ele me abraçou, começou a falar em língua estranha e disse assim: eu sou o Deus que cuida da tua vida. Eu te chamei para o altar. Não te preocupa, não olha para o homem, não olha para o homem, olha para mim, porque sou eu, deixa eu cuidar de você. Chorei. Oh, glória. Aleluia. Aí, queridos irmãos, é difícil quando a gente não entende algumas coisas que Deus fala conosco. Aí Deus falou uma oração, estávamos numa oração aqui, Deus falou a mesma coisa comigo aqui. Há quase 15 anos atrás eu era um presbítero aqui. Nós dirigimos um trabalho chamado Clamor da Meia-Noite. Olha só que coisa interessante. Sempre gostei de trabalhar com oração, sempre. E eu trazia sempre pessoas para trazer uma palavra. E eu trouxe uma presbitecostal.
Era uma irmã que congregava na presbiteriana, mas ela gostava do reteté. E essa irmã veio, pregou aqui e tal, e a gente, coisa tremenda, Deus moveu aqui, ela se alegrou muito. Aí eu saí aqui, fui lá pro portão lá, despedi os irmãos, e ela olhou para mim assim, e disse: meu amado irmão, eu tenho uma palavra para te entregar. Deus está me dizendo que quer você ali no altar. Ele não quer mais você trabalhando no secular. Quando a gente recebe promessas de Deus, isso demora, irmãos. Não é assim, hoje, amanhã você vai receber, não. E quando o Felipe me falou aquilo, foi há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Aí quando a prova veio, eu quis aliviar Deus. Eu disse: Deus, eu sei, eu acho que o Senhor... É como se eu dissesse para ele assim: Senhor, eu sei que o Senhor quer me ajudar, mas eu quero trabalhar, Senhor, me dá um emprego. Aí fui trabalhar, irmão, como resultado, um monte de enfermidade eu peguei. Esses dias eu tenho pensado sobre isso. Deus estava dizendo assim: seu teimoso, eu não disse que queria cuidar de você? Quando o irmão vinha me dar uma oferta, quando o irmão vinha me dar alguma coisa, eu ficava envergonhado. Eu dizia: Deus, não, 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 Deus, eu não quero assim. Eu quero é ter para abençoar a tua obra. Deixa eu te ajudar, Deus. Quem está entendendo? Ah, é? Você quer me ajudar? Queridos irmãos, o que Deus sempre tem para nós sempre será melhor. E quando eu vim entender isso, a partir de hoje, Senhor, o que vier eu vou receber com bom grado, porque se eu não receber, eu estarei barrando uma bênção na vida do meu irmão. Deus cuida bem dos seus filhos, irmãos. E eu desci a cova. Essa enfermidade tem sido, por isso que eu quis falar de cova hoje. Essa enfermidade tem sido uma cova, sem saber o que era. Daniel está lá. Deus não impediu ele de descer na cova. O detalhe é que o Daniel que desce na cova, o Daniel fiel, o Daniel não desce só. Deus está com Daniel na cova dos leões. Aí o leão faminto, quando olha para Daniel, e dali eles ficam paralisados, irmão. Eu fico tentando imaginar como é o comportamento de um leão faminto diante da sua janta. Eles entenderam, e ali naquela noite eles não comeram Daniel. Quando o rei, de um lado para o outro, corre: meu Deus, oh Deus de Daniel, será que o Senhor pode livrar ele? Ó, o homem que não conhecia Deus disse: ó, Deus vai te livrar, eu creio, esse teu Deus é tremendo. É quando amanhece, lá e vai o rei, chega lá na boca da cova: ó Daniel, será que tu ainda está vivo? Será que o teu Deus pode te livrar? Aí Daniel brada lá dentro da cova: oh glória, aleluia, oh meu rei, estou aqui, que tu vive eternamente. Irmão, Deus livra crente. Deus ainda continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus está contigo nesta cova. Esta cova não foi aberta para te destruir, mas para te moldar, para fazer entender que o teu Deus é poderoso para te livrar, e para que o teu testemunho tenha impacto daqueles que estão à tua volta. Não te preocupa com as afrontas, não te preocupa com as afrontas. Deus vai honrar a sua fé. Fica firme, não responda. Aleluia. Vamos aprender com Daniel. Ore, dobra teus joelhos,
porque enquanto eles ficam ali tramando, conjuntando contra você, Deus desbarata todo o conselho do inferno que se levanta contra nós. Deus muda conselho, Deus muda situações. Você crê nisso? Estão olhando, estão dizendo vai ser a tua destruição, mas não vai ser não, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Oh Daniel, você está aí, meu amigo, você está aí. Isso é o rei, voz triste. Você está aí, meu amigo Daniel, meu irmãozinho, será que o teu Deus te livrou, hein? Eu acho legal, alguém chega para ele e diz: ei, crentezinho, crentezinho não, crentezão, meu Deus é grandão, meu Deus é tão grande que diz que a terra é o escabelo dos seus pés, é um banquinho grande onde ele coloca os seus pés. Nosso Deus é tão grande que o céu dos céus não contém o nosso Deus. Amém? O nosso Deus é tão grande que conhece as estrelas pelo seu nome. Isso é extraordinário, espetacular. O meu Deus conhece, olha para cá, cada átomo do seu corpo, cada cabelo da sua cabeça, e nenhum cabelo cai se Ele não permitir. O seu Deus é muito grande, é muito tremendo. Ele traz o seu nome na palma das mãos dele. Oh glória! Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, a mínima, né? Amém? Ele cuida. Daniel está lá. Oh glória! Aleluia! Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus me enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus enviou o anjo. Deus enviou o anjo, né? Para fechar a boca dos leões. Então muito se alegrou o rei em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova do leão. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera. Escuta isso. E nenhum dano foi achado em Daniel. Por quê? Por quê? Porque crera no seu Deus. Tem pessoas que dentro da cova, mesmo sendo crente, perguntam: será que Deus vai fazer? Será que Deus tira o será do meio, meu irmão? Se Ele fizer, continua glorificando, irmão. Ele está contigo. Firmeza na situação. Cumpra-se em mim a tua vontade, ó Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu, queridos? Porque creram no seu Deus. Daniel creu, e Deus o livrou dentro da cova do leão. No 24 diz: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. O feitiço se virou contra o feiticeiro. Aqueles que haviam acusado Daniel agora iam provar do mesmo veneno. E mais, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Cara, não só eles foram punidos, não ficou nem geração deles. Os filhos, as mulheres. Gente,
Deus é justo e fiel, é não, irmãos? Olha, não persiga, não diga para um crente que está ao seu lado, não persiga crente fiel não, viu? Não entre nessa besteira não, meu irmão. Não fala de crente fiel não, irmão. Olha aí, a coisa é séria. Eles nem sequer chegaram ao fundo da cova. Deus nos livra. Amém, queridos? Glória a Deus. O detalhe mais interessante que eu achei nessa história é que o rei Dario, ele se converte. Ele diz, rapaz, não existe em toda a terra um Deus como esse, meu irmão. Irmão, a vida de Daniel é um baluarte. É um tesouro. Por quê? Porque Daniel dá testemunho para os reis da terra. Deu testemunho para Nabucodonosor. E agora está dando testemunho de sua fé para Dario. Porque um crente fiel, ele dá testemunho através da sua vida. Aonde ele passa, as pessoas reconhecem o Deus que habita na vida dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Fica de pé, vamos orar, né? Você chorou. Dá o tom aí, Isaac. Peraí, deixa eu botar num tom aqui que dá certo na minha garganta. Aí você bota um tom alto, eu não aguento. Dá um pouquinho dessa água aqui. Você chorou, você serviu, tanto insistiu, precisando na resposta. Quero frio. Já não faz nenhum sentido a vida. E derrotas. Eu sei. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, o quê? Já preparou tua vitória, só pra te fazer feliz. Por quê? O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando você chora, o Senhor atende. Tem o quê? Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando orava, pelo filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Canta! Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocar-lhes as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Só a igreja, o crente quando chora o Senhor, a oração do crente. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor? Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões.
fazer a oração da fé. Ministério Deus é Fiel. Acesse o nosso site www.ministériodeusfiel.com.br. Ministério Deus é Fiel. Fiel é quem nos prometeu.